Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, eu estarei lendo alguns versículos para a explanação do texto. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Eu creio assim. Daniel 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive para sempre. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores formaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo de número 9. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo de número 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou por isso a salvar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano,
porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, amém, amém. Glórias ao nome do Senhor. Precisamos ficar firmes e constantes no Senhor. Haja o que houver, venha o que vier. O livro de Daniel, ele é composto de 6 histórias, 4 visões. Daniel foi levado cativo para a Babilônia entre 15 a 18 anos. Ele serviu na corte da Babilônia cerca de 70 anos. Só para Nabucodonosor, ele trabalhou na casa dos 39 anos servindo Nabucodonosor. Daniel, ele passou pelos reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Aqui no capítulo 6, ele está na casa dos 88 anos. É o velho profeta Daniel. Nós ficamos velhos, nós envelhecemos, mas o dom de Deus não envelhece. A Bíblia não envelhece, a palavra não envelhece. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem nasce, vive, morre, ninguém pode mudar isso. Deus não nasce, Deus existe, vive e reina para ser adorado. Daniel foi um administrador extraordinário, um estadista de oração, um homem que era um exemplo naquela corte, um conselheiro confiável de Dário, um testemunho poderoso para todos os governantes. Mas lá estava ela, a corrupção. Então nós sabemos que mudam-se os reis, mudam-se os governantes, mudam-se os partidos, os presidentes, mas ela continua lá, instalada, a corrupção. Mas um homem íntegro sempre será uma ameaça para a corrupção. Se o homem permitir que o orgulho o domine, ele terá um espírito altivo. E a Bíblia nos fala de alguns espíritos: espírito perverso, espírito rebelde, espírito impaciente, espírito perturbado, espírito de servidão, espírito de inveja. E esta é a lista negra daqueles que não dominam o seu espírito. Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele tinha qualidades em grau supremo, ele era bom demais para os seus rivais. E hoje nós sabemos, Deus nos testa através de provações, o diabo através de tentações e o mundo através de perseguições. E nós sabemos que o espírito de inveja é sem dúvida um espírito destruidor. Existe uma diferença entre ciúmes, cobiça e inveja. Quer anotar? Ciúmes vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer encontrar. Ciúmes é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que o outro tem. Inveja é querer que o outro não tenha. Temos aquela célebre ilustração da cobrinha perseguindo o vagalume. E o vagalume fugindo, e a cobrinha atrás, e o vagalume indo atrás dela para que ela fosse a sua refeição. E de repente o vagalume cansou. E ele disse: posso te fazer 3 perguntas? A cobrinha disse: como você vai ser a minha refeição? Eu vou abrir uma exceção. E aí o vagalume disse: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: não. Eu te fiz mal? Não. E por que você quer que eu seja a sua refeição? A cobrinha disse: é porque eu não admito ver você brilhar. A inveja é a incapacidade de celebrar a vitória do próximo. Se nós falarmos aqui rapidamente sobre alguns fatos sobre a inveja, Gênesis 4, 5, 8. Caim matou o seu irmão Abel por não suportar que ele desfrutasse os favores de Deus. Se você vai para Gênesis 26, 14 e 15, Isaac tinha possessão de vacas e ovelhas e muita gente ao seu serviço.
de maneira que os filisteus o invejavam. O que os filisteus fizeram? Eles pegaram todos os poços de água que tinha Isaac, e eles entulharam, e foi lixo, entulharam a inveja. Primeiro, ela veio para matar. Segundo, ela veio para atrapalhar. Mas os servos de Isaac cavucaram, limparam e acharam água viva. A inveja vem para atrapalhar, mas o Senhor vem para nos ajudar. A Bíblia também nos fala, em Gênesis 30, versículo 1, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos ou senão eu morro. A inveja está na parte sentimental, na parte amorosa. Por que ela casou e eu não casei? Por que ela namora e eu não namoro? Então a inveja está na parte sentimental. Quer outra coisa? Pior do que isso. Gênesis 37, versículo 11. Os irmãos de José o invejavam. E o seu pai sabia disso e guardava isso no seu coração. E eles viram José de longe e aí tentaram matá-lo, depois resolveram vendê-lo. A inveja, infelizmente, também está na família. Se você vai para Mateus 27, do versículo 15 ao 18, a inveja cometeu o crime mais nefando da história da humanidade. A inveja entregou Jesus de bandeja para ser crucificado. Mas a inveja não se findou na cruz do Calvário, ela continuou. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, está lá Pedro, os apóstolos, os discípulos, todos cheios do Espírito Santo. Mas tinha uma turma, para não falar outra coisa, uma turma dos invejosos. Eles estavam num cantinho, só ali de braço cruzado, cara fechada. Porque o invejoso, ele não se une, ele se afasta. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, sabia que eles traziam os doentes das cidades circunvizinhas, traziam aleijados, mudos, surdos, endemoniados. Pedro não estava nem assim olhando com vaidade, com fama, deixa o seu like. Não, Pedro não tinha nada disso não, pregando a palavra de Deus. Quando Pedro andava, ó, está vendo a minha sombra? Quando Pedro andava, a sombra de Pedro, quando alcançava um aleijado, o aleijado pulava, saía andando. O endemoniado saía, o espírito, ele era liberto. O surdo ouvia, o mudo falava pelo poder do Espírito de Deus que estava na vida dos apóstolos. A inveja, ela não se ajunta, ela espalha. Pior do que isso, a Bíblia também nos fala, em Atos 13, 45, o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. E os judeus, tudo que Paulo fazia, eles contradiziam. Não é bem isso aí não, sabe? Cuidado com a inveja. Por que ele prega e eu não prego? Por que ele canta e eu não canto? Por que ele ensina e eu não ensino? A escola dominical hoje foi maravilhosa. Não gostei, não. Se fosse eu, faria de outro jeito. Não gostei. Olha, você viu que carrão que o irmão comprou lindo? Não gostei da cor. Se fosse eu, não comprava branco, comprava verde. Nossa, olha, mas aquela irmã estava com um vestido tão lindo. Não gostei daquele modelo. Eu não comprava branco, eu comprava de outra cor. Não vai ser você. Porque o amor, ele não é invejoso. O amor se alegra com aqueles que se alegram. O amor se alegra com aquele que prospera. O amor, ele vem de Deus. Deus, ele é amor. Mas voltando para o texto de Daniel, porque Daniel é um homem firme e constante no Senhor. Então Daniel, ele sempre foi traído naquela corte, mas ele nunca foi um traidor. E aí existem duas palavras aqui no hebraico. A primeira palavra é sheitahá. Eles queriam achar uma ação incorreta em Daniel. A outra palavra é shalu. Eles queriam achar um deslize em Daniel. A terceira palavra em português é uma frase. Eles queriam que Daniel pisasse na bola. Eles queriam ver um erro em Daniel. Eles queriam saber de alguma, se Daniel tinha um caixa 2. E ali estava tendo uma corrupção no reino de Dário. Os impostos estavam sendo arrecadados, mas tinha desvio. Havia corrupção na contabilidade. E aí o rei Dário, ele vai,
ele pega 120 presidentes, ele coloca para as províncias do seu reino, e desses 120 presidentes, 3, eles tinham que prestar um relatório, eles tinham que prestar contas para 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Daniel era o quê? Um príncipe. E aí, quando começa isso, que o rei Dário faz essa reorganização, o rei Dário coloca os 3 príncipes para trazer o relatório, para os 120 trazerem o relatório para eles 3, para os 3. E aí, os 2, mais os 120, começam a tramar um plano. Onde é que nós vamos pegar esse Daniel? Esse Daniel não fuma, esse Daniel não bebe, esse Daniel não tem relacionamento com secretária, esse Daniel não tem caixa 2, esse Daniel não tem um esqueminha ali de aposta. Como que a gente vai pegar? Vamos tentar pegá-lo na lei do seu Deus. E aí eles tramam uma lei, e aí eles levam essa lei para o rei Dário. Rei Dário, os mesmos que bajulam são os mesmos que depois vão entregar Daniel. Rei Dário, olha, nós fizemos uma lei, e essa lei ela é perfeita, porque ela diz que o rei será Deus por 30 dias. E nenhum homem, ninguém pode buscar a ninguém, a não ser consultar o rei. E o rei achou isso maravilhoso, tá bom, não preciso nem ver o resto. Já vou assinar. Assinou segundo a lei dos medos e dos persas. Até aí, tá. Mas a Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo que a lei foi assinada, Daniel ele era conhecido pelos frutos que ele produzia, tanto na vida pessoal como na sua vida profissional. Sabe por quê? Porque o crente tem que brilhar, o crente tem que resplandecer, o crente em Cristo Jesus, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que continuar firme e constante, não só aqui nessas paredes, mas dentro do carro, em casa, na rua, você tem que fazer a diferença, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Existem brilhos, eu não estou falando que isso é errado não, mas existem brilhos para o corpo que não são baratos. Você pega um cremezinho para o rosto, R$250. Você pega uma pomadinha para passar, para dar brilho, R$380. Uau! E aí as mulheres, homens compram isso e passa no rosto, passa nas pernas, passa no corpo, passa no cabelo. E aí de noite vai para o banho, desce o brilho e o dinheiro tudo pelo ralo. No outro dia tem que passar todo esse brilho de novo. Mas tem um brilho que você não precisa passar. É só você dobrar o joelho lá no quarto da sua casa, que quando você dobra o joelho, vem um brilho do alto céu, que o diabo te respeita, o inferno te respeita, o mal não te toca, porque vem um brilho do céu, uma proteção do céu sobre a sua vida. Oh, louvado é o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Mateus 5,16, Jesus disse que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Tem gente te vigiando, tem gente olhando para a sua conduta, o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você se veste. É Cristo que habita dentro de mim e dentro de você. Aqueles homens fizeram a lei, eles fizeram o decreto, o falso decreto para condenar o justo Daniel. A Bíblia nos fala sobre estas leis falsas. Isaías 10, versículo 1, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Esse ai vem da boca de Deus. Ai desses que fazem as leis injustas, porque lei não é para ser discutida, lei é para ser cumprida. Mas ele tem esse fundo para prejudicar os escolhidos do Senhor, o povo do Senhor. Eles fizeram essa lei, mas Daniel, o que ele faz? Daniel, ele corre para o seu quarto de oração. Se o teu Deus for o teu Deus no quarto de oração,
Ele será o teu Deus na cova dos leões. Quem disse isso foi Spurgeon, que eu não ia ter capacidade de falar uma coisa tão linda dessa. Mas Deus, Ele é poderoso para estar conosco em todos os lugares. Daniel, ele tinha a prática de oração, porque ele era firme e constante. Firme e constante. Firme e constante. Hoje, as nossas orações geralmente são interrompidas não por um decreto, não por ameaças, não por uma pressão política, mas por uma agenda pessoal lotada de compromisso. Hora de levantar. Hora de sair para passear com o pet, hora de levar as crianças na escola, hora do almoço, hora de pegar as crianças na escola, hora disso, hora daquilo. E nós não temos aquele momento de qualidade para dobrarmos o nosso joelho e darmos glórias ao Senhor. Você sabe que tem crente que vem na igreja, ele não dá glória a Deus nem que a vaca tussa. Ele fica com a boca fechada. Olha, tem um vizinho, eu não conheço ele. Eu falei isso até no live, no culto dos jovens. É um vizinho, eu não conheço ele, eu não conheço, mas quando o time dele está jogando, eu escuto e eu sei que o time dele está jogando. Eu não sei qual é o time dele, mas é um tal de dá-lhe porco, e ele grita, e ele berra, e eu quero saber que mistério suíno que é esse do time dele. E ele grita, e nós, se você estiver andando na rua e ficar dando glória a Deus e ficar assim, alguém vai olhar para você e vai falar, olha, é melhor aumentar o remédio daquele que está fraco a dose. Mas nós estamos na casa de Deus. Estamos no lugar apropriado. Aqui eu posso levantar as mãos e falar, Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado pela palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pelo céu que está preparado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, obrigado, Senhor. Nós temos motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor. Oh, louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Daniel, ele orava de forma aberta e reconhecida. Ele orava de uma maneira que as pessoas sabiam que ele estava orando, porque havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. E ele orava firme e constante. Irmãos, vocês já pensaram, se Deus resolvesse instalar no céu uma secretária eletrônica, como seria quando nós fôssemos orar? Escutaríamos mais ou menos uma mensagem assim: obrigado por ter ligado para a casa do nosso Pai que está no céu. Para petições, aperte 1. Para ações de graça, aperte 2. Para reclamações sobre fariseus, aperte 3. Para outros assuntos, aperte 4. Ou se nós escutássemos aquela famosa desculpa: no momento, todos os anjos estão ocupados. Queira, por favor, aguardar na linha, orando em espírito. Ou se nós escutássemos a última opção desse sistema: nosso escritório celestial está fechado aos finais de semana. Queira, por favor, tentar uma nova oração na segunda-feira. Graças a Deus não é assim. Graças a Deus não é assim. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele sabe o que nós vamos pedir. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele sabe o que nós precisamos. A linha para o céu nunca está ocupada. Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa voz e atender a nossa súplica. Este é o Deus de Daniel. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que está aqui. Você entrou talvez vazio, mas não é assim que você vai voltar para a sua casa. Deus vai nos encher de alegria, porque o Espírito de Deus está nessa casa. Daniel, ele orou firme e constante. Ele orou do mesmo jeito. Daniel não correu para a sua casa e fechou a porta, apagou a luz e foi orar embaixo da cama e cochichou com Deus, não. A Bíblia, ela é bem clara no que ela diz, como antes costumava fazer. Daniel, ele não mudou a sua postura. Daniel, ele não mudou o seu lugar de oração.
Daniel, ele não mudou o conteúdo da oração. Nossa, saiu uma lei agora, olha, o capeta está solto. Nossa, eu orava 3 vezes, agora eu vou orar 6 vezes. Irmão, vamos intensificar a oração, porque o negócio está feio. Não, Daniel continuou do mesmo jeito, firme e constante. Firme e constante. 1 Coríntios 15, 58. Paulo, ele diz aos coríntios: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. Ela tem uma recompensa, ela tem um galardão no tempo certo. Paulo está falando aos coríntios, e quando ele fala firme e constante, a Bíblia está mostrando um equilíbrio. Ela está nos dando um paralelo, firme e constante. Crescei na graça e no conhecimento, vigiai e orai, dízimos e ofertas. Até no monte da transfiguração vemos um paralelo. Vemos Moisés representando a lei, vemos Elias representando os profetas. Moisés, Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu as profecias. Não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça do Senhor que habita entre nós. Então a Bíblia sempre mostra esse equilíbrio, esse paralelo. Daniel, ele está firme e constante na presença do Senhor. Mas olha que interessante, sobre firme e constante. São 2 palavras. No hebraico, firme, aqui no hebraico, literalmente é inabalável. E constante, constante tem o sentido daquilo que não se desloca. Então, eu sou inabalável, eu não me desloco. Ó, pastor, eu estou firme na igreja. Eu venho na casa de Deus uma vez por mês, tá? Eu venho na Santa Ceia do Senhor. Deus não nos chamou para uma série. Deus não nos chamou para um momento. Deus não nos chamou para uma temporada. Deus nos chamou para sempre. Para a eternidade. Deus não nos chamou para 3 meses, 3 anos, 5 anos. Ele nos chamou para a eternidade. Por isso que vale a pena permanecermos firmes e constantes. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu vou hoje só e não vou mais na IBC, não vou em igreja nenhuma. Mas Deus conhece o teu coração. Ele não erra o endereço, Ele manda a palavra no dia certo, no coração certo. Ele sabe quem está precisando e agora Deus já está passando um bálsamo no seu coração. Ele está trazendo paz para a sua vida. Foi na vigília, a última vigília que nós tivemos, o pastor Dilson pregou. Ele deu a palavra, uma bênção. E depois, no final, o pastor Hamilton pegou a palavra. Aquela semana, irmãos, eu estava uma semana meio angustiado. Eu estava uma semana assim, meio aflito. Alguns compromissos para acertar. Mas, quando o pastor Hamilton pegou a palavra, ele disse: olha para cima, levanta os olhos. Foi a palavra da vigília, no final da vigília. Você que nunca veio numa vigília, venha na próxima, não perca não. É muito bom. E ó, uma vigília tranquila, viu, irmãos? Até 00:30. A vigília que eu participava era das 10 às 5. Saía às 5 da manhã e ainda ia trabalhar. A vigília até 00:30 não cansa não. Porque às vezes a gente fica na rede social até 2 da manhã. Venha para a vigília. Venha buscar a palavra de Deus. Louvado. Irmãos, é o que tem para hoje. Engole e dá glória a Deus. Porque o Senhor está aqui nessa manhã. Louvado é o nome do Senhor. Firme e constante. Aquela palavra caiu no meu coração. Sabe o que ela produziu? Paz. Ela produziu segurança. Dormi em paz. No sábado trabalhei em paz. Tive uma semana em paz. Sabe por quê? Porque a palavra fortalece a nossa vida. Só que Paulo, que escreveu firmes e constantes, é o mesmo Paulo que está falando agora para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9, ele fala para Timóteo: Timóteo, procura vir ter depressa comigo. Ele está pedindo para que Timóteo se apresse. Venha, Timóteo, rápido.
Mas olha, aí no versículo 13 ele diz assim: traz a capa que deixei em Troas, na casa de Carpos. Traz para mim a capa. Só que você não traz só a capa, traz também os livros e traz também os pergaminhos. Agora vamos entender o porquê. Primeiro, apressa-te em vir ter comigo. Era frio. Paulo faltava poucos dias para ele ser decapitado. Faltava poucos dias para a espada de Roma descer sobre o seu pescoço. Só que se ele não morresse pela espada, ele ia morrer pelo frio da cela, da cova, da cadeia. Então, apressa-te e traz a capa. Primeiro, a capa. Mas traga para mim os livros e principalmente os pergaminhos. Como é que você explica uma pessoa que tem poucos dias de vida e ela está preocupada em ler livros, em ler pergaminhos, em revezar o que ele já escreveu? Um homem que subiu ao terceiro céu, um homem que falou com o próprio Jesus, mesmo assim ele quer livros, mesmo assim ele quer estudar, ele quer revisar, ele quer escrever mais. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que nunca é tarde para você voltar a estudar. Nunca é tarde para você fazer uma reciclagem. Que não é tarde para você voltar a fazer aquele curso que você parou pela metade. Então Paulo está nos ensinando um propósito: seja firme e constante. Paulo nesse capítulo 4, ele cita pelo menos 17 pessoas. E quando ele tem a primeira defesa, e aí quem é que apareceu na sua primeira defesa? Quem que apareceu? Ninguém. Não apareceu ninguém. O maior fundador de igrejas do Novo Testamento, um homem que falou diretamente com o Senhor Jesus, agora não tem nenhuma testemunha para defender Paulo. Mas a Bíblia diz que o Senhor me fortaleceu. Deus só fortalece aquele que está fraco. Se você está fraco, você veio no lugar certo, no dia certo, porque o Senhor que fortalece, Ele está aqui com uma mão forte para nos fortalecer nessa manhã, e toda a fraqueza vai embora, porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Paulo tinha tudo para dizer para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, pega essa capa, que ela é grande, era uma capa que era cortada, colocava os braços, você enfiava ela numa capa, tá? Pega essa capa, pega todos os livros, todos os pergaminhos, amarra, tá? Amarra e toca fogo em tudo. Porque chega desse negócio de evangelho, chega de abrir igreja, chega de ser picado por cobra, chega de naufrágio, chega de apanhar numa praça pública, chega de, para fugir de uma cidade eu tive que descer num cesto, chega de ser apedrejado, chega de irmãos falsos, chega, pega essa capa, esses livros, esse pergaminho, queima tudo. Mas Paulo não falou isso. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, firme e constante na presença do Senhor. Jesus está voltando, falta só um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Fique firme e constante na presença do Senhor. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Daniel agora ele está orando de forma aberta e reconhecida. Ele está no seu quarto de oração, orando e buscando a Deus. Ele está orando. E os homens, aqueles amigos da onça, amigo urso, que quando abraça vem com as unhas rasgando as costas. E aí eles foram aonde Daniel estava, perto. Olha lá, de binóculo. Olha lá, Daniel orando, manhã, meio-dia e à tarde. Olha lá, Daniel, anota aí, orando de manhã, à tarde. Olha lá, meio-dia, olha lá de novo. Daniel orando, anota aí, orando meio-dia. À tarde, olha lá, Daniel orando, anota aí, vamos levar isso para o rei. Vocês sabiam que aquela mulher que foi pega no ato do adultério, que levaram para Jesus, aquela mulher foi pega no ato do adultério. Aqueles homens, eu desconfio que eles estavam olhando pelo buraco da fechadura. E aí eles chegam diante de Jesus: olha, essa mulher foi pega no ato de adultério. Esses homens que estão perseguindo Daniel, eles ficaram de tocaia, de manhã, meio-dia e à tarde. Vocês sabiam que tem pessoas que não fazem outra coisa a não ser cuidar da vida dos outros? Mas não se preocupe, isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje não existe pessoas assim.
Mas naquele tempo tinham pessoas dessa maneira. E eles ficaram de tocaia, chegaram para o rei, e aí falaram, rei, olha só o desprezo. A Bíblia diz, aqui em Daniel 6, no versículo, eles falam, espera aí que eu acho, irmão. Ah, achei, 6:13. Está aqui, não fugiu não, não apagou da minha Bíblia não. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, olha o desprezo que eles tratam. Daniel era o quê? Um príncipe. Daniel era um príncipe. Olha só, um dos transportados de Judá. Sabe o que eles estão falando aqui em outras palavras? Aquele crentinho. Aquele crentinho que veio lá, tá? Ele não está fazendo caso de ti, ó rei. Porque o rei é Deus por 30 dias. O rei, quem sabe, falou, eu estou me sentindo até mais forte. E aí agora o rei, ele fica penalizado. E esse transportado de Judá, estão humilhando você? Estão desprezando você? Estão querendo puxar o teu tapete? Estão querendo tirar aquilo que Deus te deu? Mas não tenha medo, não fique preocupado, porque é o Senhor que peleja por você. É o Senhor que está na frente. Feche a tua boca, deixa que a de Deus vai abrir e ela vai falar por você. Fique esperando, porque a vitória vai chegar. Creia nisso, fique firme e constante na oração, porque a vitória vai chegar e a sua boca vai se abrir e um novo testemunho vai nascer para você exaltar o nome do Senhor, que é lindo, que é forte, que é maravilhoso, que é magnífico, que é majestático, que é único, que é verdadeiro, que é poderoso, que é glorioso. É o nome excelso de Jesus de Nazaré. O rei ficou penalizado, ficou triste com aquilo, tentou até a tarde livrar Daniel da cova dos leões. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Nabucodonosor, o que ele dizia se tornava lei, porque Nabucodonosor estava acima da lei. Ele matava quem ele queria. E ele deixava viver quem ele quisesse, porque Nabucodonosor estava acima da lei. Dário não estava com essa bola toda não. Ele tinha que obedecer à lei dos medos e dos persas. Ele ficou chateado, porque ele amava Daniel. Ele sabia que Daniel era o melhor reino, o melhor homem do seu reino. E por uma atitude impensada, ele agora tem que colocar Daniel na cova dos leões. E aqueles homens, tudo ali junto, né? Oh, Daniel, que pena. Oh, Daniel, que pena. Trouxeram Daniel. E o rei estava junto. E colocaram Daniel, lançaram Daniel na cova dos leões. Foi trazida uma pedra. Essa pedra foi colocada sobre a boca da cova. Ela foi selada com argila. E o rei veio e selou com o seu anel. Aquele selo era para que ninguém violasse. Se alguém violasse o selo, seria o próximo a descer no lugar de Daniel. O rei, ele foi para o palácio. E Daniel estava na cova dos leões. A Bíblia não nos fala a noite de Daniel na cova, mas a Bíblia nos fala a noite do rei Dário e dá detalhes dessa noite. A Bíblia fala que ele tinha o melhor conjunto musical. O melhor conjunto da Babilônia, Central Babylonic Music. Mas ele não queria ouvir música. O rei, ele tinha o melhor colchão king size, mas ele não tinha sono. Ele tinha a melhor refeição, a refeição é real, mas ele não tinha fome. Às vezes a gente fica até pensando, quem é que está na cova? Um travesseiro macio é uma consciência tranquila. Às vezes estamos chorando pelo leite derramado. Não adianta você querer falar ou fazer alguma coisa por aquilo que passou. Ontem é passado, amanhã Deus pertence. Hoje é dádiva, por isso que se chama presente. É esse presente que o Senhor te dá nessa manhã. O Senhor escreve uma nova história na minha e na sua vida.
Não é a última página o que o médico falou, não é a última página o que o advogado falou, mas a última página está nas mãos do Senhor, e Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para a sua vida nessa manhã. Creia nisso e fique firme e constante na presença do Senhor, e você dará glórias ao nome do Senhor. A sua boca se encherá de riso, e você vai glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. O rei estava lá, não conseguia dormir. E Daniel, na cova dos leões? Não dá para saber. Daniel estava na cova, estava lá os leões. Connect Lions. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que a cauda do leão era um cachecol para Daniel naquela cova gelada. Que o bafo do leão era um ar-condicionado para Daniel. E que a juba do leão era um travesseiro para aquele Daniel. Eu quero colocar uma minha também nessa coluna aí. Quero. Antes de Daniel ser lançado, o anjo chegou primeiro. É o seguinte, vai descer um servo aqui abençoado e ungido. Ninguém toca nele. É só obedecer, porque depois vai ter muita comida para vocês. Olha os leõezinhos. E aí o rei não conseguiu dormir. Ele passou a noite em claro. Aquela agonia, aquela angústia. E no outro dia ele foi cedo. E ele vai com voz triste. E ele clama, Daniel, o Deus que você serve, Ele te livrou da boca dos leões. Voz triste, olhando para baixo. Mas lá do fundo, você pode estar na cova, mas existe vida ainda na cova. Deus não te chamou para viver numa cova. Deus não te chamou para você ficar em sofrimento. Uma coisa é a gente passar por uma tristeza, outra coisa é você viver triste. Uma coisa é você passar por uma doença, outra coisa é você viver doente. Mas Deus não colocou a gente nesse mundo com esse propósito. Ele nos chamou para adorarmos o seu nome. A nossa maior função na terra é sermos adoradores do Senhor. Deus procura duas qualidades de pessoa. Ele procura os fiéis e Ele procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores estão aqui nessa manhã. Oh, louvado é o nome do Senhor. Ele está olhando o seu coração. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quando Ele chamou, lá do fundo, surgiu a voz. O Rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel, ele não chegou, saiu apontando o dedo e falou, foi aqueles, eles que tramaram. Daniel não falou nada disso. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Sabe o que o Salmo de número 57, versículo 6 diz? Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. A cova é um lugar de tristeza. A cova é um lugar de solidão. Sabe qual que é o pior de uma cova? É o medo. É o medo que domina uma pessoa. Ela está bem durante o dia, mas quando vai chegando à tarde, à noite, ela tem que visitar o calmante, o Passalix, o Ropinol, o Diazepam, o Ritmoneuram, a Maracugina. Tem que tomar alguma coisa, porque senão ela não vai conseguir dormir.
Mas olha só o que acontece com o salmista Davi. O seu filho Absalão estava perseguindo para o matá-lo. Você consegue dormir quando uma pessoa está perseguindo você para te matar? Você já passou por isso? Claro que não. Mas Davi estava com medo do seu filho que vinha com um exército para exterminá-lo. Mas Davi vai e escreve o salmo: deitei e dormi, acordei, levantei, porque o Senhor me sustentou. É o Senhor que vai te dar uma noite de sono abençoada. É o Senhor que vai te dar uma semana de vitória. É o Senhor que vai te tirar de uma cova profunda e colocar você num lugar seguro. Oh, louvado é o nome do Senhor para sempre. Mas firme e constante na presença do Senhor. Nós não sabemos da noite de Daniel naquela cova. Será, não sabe quantos leões ao certo tinha. Se ele orou, se ele dormiu, o que aconteceu? Mas sabemos o que a Bíblia diz. O Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Será que Daniel cantou? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem para a alma, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor. No seu perdão encontro paz. O Senhor está aqui nessa manhã. Eu não sei que cova que você se encontra. Se é a cova do medo, da doença, das finanças, que você está quebrado. Eu não sei se é uma cova da separação e isso dói. Eu não sei se é uma cova do vício e você dá 3 passos para frente e 4 para trás. Uma cova é um lugar assustador. Cova é um lugar de angústia, é um lugar de solidão. A Bíblia fala em Josué 10, que 5 reis se esconderam em uma cova para não morrer. Saddam Hussein, ele se escondeu em uma cova para não morrer. Ele saiu da cova para ser enforcado. Os reis saíram da cova para serem enforcados. Crente não se esconde em cova. Crente se esconde no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, são 11.000 pragas, mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, e isso não vai te atingir. Pode ser que você está na cova, mas o Senhor está com você. Você está perto dos leões, mas o Senhor está com você. Fique de pé nessa noite, nessa manhã, desculpe. Oh, louvado é o nome do Senhor. Pode ser que você está passando por uma cova, seja da finança, seja do medo, da depressão, da opressão. Olha essa aqui perigosa, do suicídio. Quando começa a ouvir, olha,
dá cabo da sua vida, porque isso vai resolver. Aí vai mudar tudo lá na sua casa. Talvez existam pessoas aqui nesta manhã que estão na cova do suicídio, a cova das lágrimas, a cova da solidão. Seja qual for o motivo que está afligindo você, que tira o teu sono, que não deixa você dormir, que não deixa você ter paz, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, venha, eu quero orar por você, vem aqui na frente. Tem alguma coisa que está te afligindo? Tem alguma coisa que está te incomodando? Venha, é uma manhã que o Senhor está estendendo as mãos. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Central, vamos cantar? Venha, enquanto o Central canta, vamos cantar. Um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento. Glórias a Deus. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa manhã. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, coração é o único terreno que Deus conhece. É o único terreno que Deus passeia. Eu estou te vendo por fora, mas Deus está te vendo por dentro. Ele conhece a tua dor, as tuas lágrimas, a tua aflição. Se tem mais alguém, venha receber uma oração. Porque é um mover do Espírito Santo. Deus está fechando a cova da morte. Deus está fechando a cova da doença. Deus está estabilizando as finanças. Deus está tirando o seu medo nessa manhã. Porque a palavra de Deus nos trouxe paz. É a palavra de Deus que traz segurança. A nossa semana será semana de vitória, para a glória do nome do Senhor. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Eles vieram buscar uma bênção, vieram buscar a vitória. Senhor Jesus, seja qual for a dificuldade, seja onde estiver o problema, em casa, na família, no coração, nos filhos, nos vizinhos, no trabalho, ó Deus, aquilo que aflige os teus filhos, seja no corpo, seja no sangue, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Senhor, quem somos nós para te sugerir alguma coisa? O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Pai, entra agora, Senhor, nós te pedimos em nome do teu Filho, entra com a tua providência agora, Senhor. Remove, Senhor Jesus, todo o mal, fecha a boca dos leões, e que possamos continuarmos firmes e constantes na tua presença, firmes e constantes na tua presença, porque a vitória do céu chegou em nossas vidas nessa manhã. Aleluia! Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Os salvos, Deus te dá escape e livramento. Amém. Estamos terminando. Eu não comecei a pregar não. O irmão que olhar para o relógio, eu vou acrescentar 5 minutos na mensagem ainda. 3 irmãos olharam, são 15 minutos a mais, era tudo que eu precisava. Calma, nós estamos terminando. Peço oração pela Neuza. Passou por cirurgia retirada de tumor e teve complicações.
estará passando por nova cirurgia agora pela manhã. A irmã Neuza está em nossas mãos? Não, ela está nas mãos do Senhor. E nós vamos orar agora pela irmã Neuza, porque o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Senhor, Tu conhece o estado da irmã Neuza, Senhor. Ela vai passar por uma cirurgia, Pai. E o Senhor pode entrar agora, o Senhor pode usar as mãos dos médicos. E aqui, Senhor, todo este povo que está ouvindo esta oração, que nós possamos testemunhar a Tua glória, o milagre alcançado. Que a família, Senhor, possa ver o Teu poder, a Tua glória. Faça, Senhor, acima de tudo, a Tua vontade. E agora visita, Senhor, a irmã Neuza, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos hoje e para todos sempre. Nós não poderíamos deixar de terminar esse culto sem fazer um convite para aquele que está a primeira, segunda, terceira vez, para você que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas se você deseja fazer isso, levante uma de suas mãos, dizendo: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Duas vidas aqui. Duas vidas estão aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Tem mais uma pessoa, um rapaz, uma moça que quer aceitar a Jesus? É o convite. Esse convite não é meu, não é da IBC, é o Senhor Jesus que está te convidando. Você quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos. Se tem mais alguém, se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Não sou um pastor da IBC, mas, oh, glória a Deus, glória, mais uma vida que aceita Jesus nessa manhã. Glórias a Deus. Talvez essa palavra não caberia para mim, mas eu falar, mas tome cuidado. Sexta-feira começa carnaval. Olha onde você vai. Olha o que você bebe. Olha as suas companhias. Porque Jesus está olhando para mim e para você. E temos que nos manter firmes e constantes na presença do Senhor. Eu gostaria que o pastor Dilson viesse aqui e fizesse mais uma oração ou aquilo que o Senhor tocar em seu coração. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo para a glória de Deus.